Na tradição religiosa cristã, os sinais apocalípticos são temas de grande importância e interesse. Presentes na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, esses sinais são interpretados como prenúncios do fim dos tempos e do retorno de Jesus Cristo. Eles desempenham um papel crucial na escatologia cristã, que é o estudo das últimas coisas, incluindo a morte, o juízo final e o destino final da alma humana. Os sinais apocalípticos são vistos como eventos extraordinários e sobrenaturais que ocorrerão antes do cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim do mundo. Eles incluem uma variedade de acontecimentos, desde guerras e conflitos até fenômenos naturais catastróficos, como terremotos e pestes. Além disso, também abrangem aspectos sociais e espirituais, como o aumento da iniquidade, a apostasia e o surgimento de falsos profetas. Embora as interpretações dos sinais apocalípticos possam variar entre diferentes tradições teológicas e grupos religiosos, há uma ênfase comum na importância de reconhecer e compreender esses sinais como parte do plano divino para a história humana. Eles servem como lembretes poderosos da necessidade de vigilância espiritual e preparação para a segunda vinda de Cristo. O livro de Apocalipse, atribuído ao apóstolo João, é uma obra rica em simbolismo e imagens vívidas que descrevem uma série de sinais apocalípticos. Estes sinais são revelações divinas sobre eventos futuros que culminam no retorno glorioso de Jesus Cristo e no estabelecimento do seu reino eterno. O Apocalipse apresenta uma narrativa visionária que oferece aos crentes uma visão do mundo espiritual e uma compreensão do propósito final de Deus para a história humana. Entre os principais sinais apocalípticos descritos no livro de Apocalipse estão os 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam conquista, guerra, fome e morte, simbolizando os juízos divinos que serão desencadeados sobre a terra nos últimos dias. Esses cavaleiros são frequentemente interpretados como representações simbólicas dos desafios e calamidades que a humanidade enfrentará antes da volta de Cristo. Outro conjunto de sinais importantes são as 7 trombetas e as 7 taças da ira, que desencadeiam uma série de juízos divinos sobre a terra. As trombetas anunciam uma série de catástrofes naturais e calamidades, enquanto as taças derramam juízos mais severos sobre a humanidade, incluindo pragas, doenças e desastres cósmicos. Esses sinais servem como advertências do juízo iminente de Deus sobre os ímpios e como chamados à repentância para os pecadores. Além desses sinais catastróficos, o livro de Apocalipse também descreve o surgimento de figuras como a besta, o falso profeta e a grande prostituta, que representam o poder do mal e da apostasia nos últimos dias. Essas entidades demoníacas enganarão muitos e promoverão a perseguição aos seguidores de Cristo, mas seu destino final está selado pela vitória definitiva de Jesus Cristo sobre o mal. Apesar da intensidade dos sinais apocalípticos descritos no livro de Apocalipse, há uma mensagem de esperança subjacente: a promessa da vitória final de Cristo sobre o mal e a restauração de todas as coisas. Os crentes são encorajados a permanecerem fiéis, mesmo diante da tribulação, confiando na promessa da vida eterna e na vinda gloriosa do Senhor. No livro de Apocalipse, há referências a nações se levantando contra nações e reinos contra reinos, indicando um aumento da instabilidade geopolítica e dos conflitos armados em escala global. Essas guerras e conflitos são retratados como resultado do orgulho, da ganância e da busca pelo poder por parte das nações e de seus líderes. Além das guerras entre nações, o Apocalipse também descreve conflitos espirituais entre as forças do bem e do mal. O dragão, identificado como Satanás, e seus seguidores travam uma batalha contra o Cordeiro, que representa Jesus Cristo, e seus seguidores.
Essa batalha espiritual se desenrola tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual e culminará na derrota final de Satanás e na vitória definitiva de Cristo. Os sinais de guerras e conflitos no livro de Apocalipse servem como alertas para a humanidade sobre as consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Eles destacam a necessidade urgente de arrependimento e reconciliação com Deus antes do juízo final. No entanto, também há uma mensagem de esperança, pois o livro de Apocalipse proclama a vitória final de Cristo sobre o mal e a instauração de seu reino de justiça e paz. Em meio ao caos e à turbulência dos tempos finais, os crentes são chamados a permanecerem firmes na fé e a confiarem na promessa da salvação e da vida eterna em Cristo. Embora as guerras e conflitos possam trazer sofrimento e dor, sua ocorrência não deve abalar a confiança dos crentes na soberania e no amor de Deus. Em última análise, as guerras e conflitos previstos no livro de Apocalipse são parte do plano divino para a redenção e a restauração de todas as coisas através de Jesus Cristo. A fome e as pestes descritas no livro de Apocalipse são parte dos sinais apocalípticos que antecedem os eventos finais e o retorno de Jesus Cristo. Esses eventos são retratados como consequências diretas dos juízos divinos sobre a terra, resultantes da desobediência e da rebelião da humanidade contra Deus. Eles representam não apenas a escassez material, mas também a devastação espiritual e moral que acompanham a decadência da sociedade humana. No Apocalipse, a fome é retratada como uma das consequências dos juízos divinos sobre a terra. É descrito como um período de escassez extrema, onde os recursos alimentares são escassos e a fome se espalha por toda a terra. Essa fome é tanto física quanto espiritual, refletindo a privação não apenas de alimentos materiais, mas também da verdade espiritual e da presença de Deus na vida das pessoas. Além da fome, as pestes também são descritas como parte dos juízos divinos no livro de Apocalipse. Essas pestes são retratadas como doenças e pragas que assolam a humanidade, causando sofrimento e morte em grande escala. Elas são interpretadas como consequências diretas do pecado e da rebelião da humanidade contra Deus, e como um lembrete do poder soberano de Deus sobre a vida e a morte. As referências à fome e às pestes no livro de Apocalipse servem como alertas para a humanidade sobre as consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Elas destacam a necessidade urgente de arrependimento e reconciliação com Deus antes do juízo final. No entanto, também há uma mensagem de esperança, pois o Apocalipse proclama a vitória final de Cristo sobre o mal e a promessa da restauração completa de todas as coisas. Em meio à fome e às pestes, os crentes são chamados a permanecerem firmes na fé e a confiarem na promessa da salvação e da vida eterna em Cristo. Embora esses juízos possam trazer sofrimento e dor, sua ocorrência não deve abalar a confiança dos crentes na soberania e no amor de Deus. Em última análise, a fome e as pestes descritas no livro de Apocalipse são parte do plano divino para a redenção e a restauração de todas as coisas através de Jesus Cristo. Os terremotos e as catástrofes descritos no livro de Apocalipse são parte dos sinais apocalípticos que antecedem os eventos finais e o retorno de Jesus Cristo. Esses eventos são retratados como manifestações poderosas dos juízos divinos sobre a terra, resultantes da rejeição e da rebelião da humanidade contra Deus. Eles simbolizam não apenas a instabilidade física do mundo, mas também a agitação espiritual e moral que acompanha a decadência da humanidade. No livro de Apocalipse, os terremotos são descritos como fenômenos naturais de grande magnitude que abalam a terra e causam destruição em larga escala. Eles são retratados
como sinais do poder de Deus sobre a criação e como advertências para a humanidade sobre a iminência do juízo divino. Esses terremotos representam não apenas eventos físicos, mas também eventos espirituais de importância cósmica. Além dos terremotos, o Apocalipse também descreve uma série de outras catástrofes naturais, como tempestades, incêndios e inundações, que assolam a Terra como parte dos juízos divinos. As referências aos terremotos e às catástrofes no livro de Apocalipse servem como alertas para a humanidade sobre as consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Elas destacam a necessidade urgente de arrependimento e reconciliação com Deus antes do juízo final. O surgimento de falsos profetas e messias é um tema recorrente no livro de Apocalipse e é apresentado como um dos sinais dos tempos finais que antecedem o retorno de Jesus Cristo e o juízo final. Esses falsos líderes espirituais são retratados como enganadores que buscam desviar as pessoas do verdadeiro caminho da salvação e conduzi-las à perdição espiritual. Os falsos profetas são descritos como indivíduos que se apresentam como mensageiros de Deus, mas que na realidade pregam uma mensagem distorcida e enganosa. Eles buscam atrair seguidores com promessas de poder, prosperidade e sucesso, mas sua verdadeira motivação é a busca pelo próprio benefício e pela adoração pessoal. Esses falsos profetas são caracterizados pela manipulação, pela exploração e pelo engano, e são instrumentos nas mãos do maligno para desviar as pessoas da verdadeira fé em Deus. Além dos falsos profetas, o Apocalipse também descreve o surgimento de falsos messias, que se apresentam como o Cristo, mas que na realidade são impostores e enganadores. Eles buscam usurpar a autoridade de Jesus Cristo e desviar as pessoas da verdadeira adoração a Deus. Esses falsos messias são retratados como líderes carismáticos e persuasivos, capazes de atrair seguidores com suas promessas de salvação e redenção, mas que no final conduzem seus seguidores à perdição espiritual. As referências ao surgimento de falsos profetas e messias no livro de Apocalipse servem como alertas para os crentes sobre os perigos da falsa doutrina e do engano espiritual. Eles destacam a importância de discernir entre a verdade e o erro, entre a luz e as trevas, e de permanecerem firmes na fé em meio à apostasia e à perseguição. Embora os falsos profetas e messias possam parecer convincentes e poderosos, sua autoridade é passageira e sua influência é limitada diante do poder soberano de Deus. Em meio ao surgimento de falsos profetas e messias, os crentes são chamados a permanecerem vigilantes e alertas, examinando cuidadosamente as Escrituras e buscando a orientação do Espírito Santo. Em última análise, os falsos profetas e messias descritos no livro de Apocalipse são parte do plano divino para testar a fé dos crentes e purificar sua igreja antes do retorno glorioso de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, a perseguição aos cristãos é retratada como resultado da fidelidade dos crentes ao Evangelho de Jesus Cristo e a sua recusa em adorar o poder terreno e o falso sistema religioso representado pela besta e pelo falso profeta. Os crentes são alvos de perseguição por causa de sua fé em Cristo e de sua recusa em comprometer seus princípios morais e espirituais. Essa perseguição se manifesta de várias formas, incluindo o martírio de muitos crentes que se recusam a renunciar sua fé em Cristo, a discriminação e o ostracismo social daqueles que se recusam a se conformar com o sistema do mundo, e a violência física contra os seguidores de Cristo. Os cristãos são confrontados com pressões e ameaças constantes por causa de sua fé, e muitos são forçados a fazer escolhas difíceis entre renunciar à sua fé ou enfrentar perseguição e até mesmo a morte. A vinda do Filho do Homem é um dos temas centrais do livro de Apocalipse,
e representa o clímax da narrativa escatológica, marcando o retorno glorioso de Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos e estabelecer seu reino eterno. Essa vinda é retratada como um evento de grande poder e majestade, no qual Cristo aparece nas nuvens do céu com grande glória e autoridade. Essa vinda é acompanhada por sinais celestiais e terrestres, como o escurecimento do sol, a lua se tornando como sangue e as estrelas caindo do céu, que anunciam a chegada iminente do Senhor. A vinda do Filho do Homem também é retratada como um evento de juízo, no qual Jesus Cristo retorna para julgar os ímpios e recompensar os justos. Ele vem para trazer justiça e redenção à terra, para punir os ímpios e para estabelecer seu reino de paz e justiça. Aqueles que o receberam como Senhor e Salvador serão recebidos na glória do seu reino, enquanto os que o rejeitaram serão condenados à eterna separação de Deus. Em última análise, a vinda do Filho do Homem, descrita no livro de Apocalipse, é a esperança final do cristão e o cumprimento da promessa divina de restauração e redenção para toda a criação. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.